Em Josué 3 nós lemos que Josué, se levantou de madrugada e, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui nesta manhã para te louvar, para te bendizer. Estamos aqui, Senhor, na expectativa também que Tu te reveles a nós, que a Tua presença nos abençoe com a Tua sábia direção para este dia, para esta semana que inicia, para os próximos dias que ainda temos de vida. Estamos aqui, Senhor, para pedir que nos continues a dirigir e a ensinar. E agora que lemos a Tua palavra, Senhor, ministra aos nossos corações com o Teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Então nós lemos no versículo 1 que Josué se levantou de madrugada e no versículo 3 há uma menção à arca que foi adiante, que foi seguida pelo povo do Senhor. O povo de Deus tem aprendido que para alcançar objetivos e vencer etapas de forma bem-sucedida, precisa deixar-se conduzir por Deus. Israel estava diante de um objetivo que precisava ser cumprido, uma missão, uma etapa para ser ultrapassada. E este texto serve como um exemplo daquilo que nós aprendemos ao longo da história do povo de Deus, que é necessário que o povo se deixe conduzir por Deus para ser bem-sucedido nas suas tarefas, nas suas resoluções, nas suas responsabilidades. Tal como Israel foi conduzido pelo Senhor através de Josué, e no versículo 10 diz que Josué falou com o povo e disse: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. E foi Deus que ensinou Josué, foi Deus que instruiu Josué para que ele, por sua vez, falasse ao povo e instruísse o povo. Então o povo precisa deixar-se conduzir por Deus, mas o povo também, o povo de Deus, precisa fazer a sua parte com responsabilidade e dedicação. Cada um que pertence ao povo de Deus tem a sua parte. É verdade que Deus tem a sua, Deus faz a parte dele, de indicar o caminho, de mostrar, de ir à frente, mas o povo precisa seguir, precisa fazer a sua parte. E uma das evidências de responsabilidade, uma das evidências de alguém dedicado é a forma sábia como usa o tempo. Usar o tempo bem é uma demonstração de responsabilidade e de dedicação. Alguém dedicado usa bem o tempo. Alguém responsável faz um bom uso do tempo. A narrativa informa que durante este período de conquista, que Israel estava liderado por Josué, tanto para ele, Josué, como para o povo, era algo comum levantar-se bem cedo, levantar-se de madrugada e começar o trabalho quando o dia começa. Algumas passagens, além desta, no capítulo 3, em Josué, no capítulo 6, nós lemos que Josué se levantou de madrugada. No capítulo 7, tanto no versículo 14 quanto no versículo 16, temos essa menção pela manhã ou de madrugada. O dia começava cedo para o povo. Os desafios que tinham, e este capítulo 7 conta de uma das situações mais difíceis que o Josué teve que enfrentar. Um grande desafio por causa de Acã. No capítulo 8, de novo, levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo. Era mais uma tarefa, era mais uma etapa e, de novo, Josué levantou-se de madrugada. Os crentes têm percebido ao longo dos séculos a importância da prática das disciplinas espirituais, da vida devocional,
da leitura, da oração, da meditação logo no começo do dia. Há algumas referências nos Salmos que nos inspiram na vida devocional, que são usados pelo povo de Deus na vida piedosa, na vida de buscar a Deus, mas no Salmo 5 nós lemos no versículo 3: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O Salmo 143 diz também: faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti levo a minha alma. Faz-me ouvir, Senhor, pela manhã a tua graça. O Salmo 119 também tem uma menção. Salmo 119, eu creio que é no versículo 147. Também, se quiserem anotar essa passagem: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Eu antecipo-me ao amanhecer, para ser capaz de seguir as instruções que o Senhor lhe deu acerca da meditação na sua lei. E é assim que começa o livro, no capítulo 1. O Senhor orienta Josué a meditar na sua lei. E para ser capaz de seguir essa instrução que Deus lhe deu, Josué teria de fazer a sua parte. Teria que ser responsável e dedicado com o uso do tempo. Portanto, ele teria que levantar-se bem cedo e, usando assim o tempo de forma bem sábia. Essa orientação está no capítulo 1, nos versículos 7 e 8, quando o Senhor recomenda para ele ter cuidado de fazer segundo toda a lei que Deus deixou. Então era preciso que ele falasse do livro, mas para falar ele precisava meditar de dia e de noite. Josué era um madrugador, alguém que analisa o livro. Isto é uma citação de um comentário de alguém que observou o livro de Josué e o personagem Josué, e escreveu assim: Josué era um madrugador, passava as primeiras horas do dia em comunhão com Deus. Esta é a conclusão que nós chegamos. Não que isso esteja explícito no texto, mas pelas recorrentes afirmações de ele se levantar de madrugada, de começar o dia bem cedo, e pela comunhão que ele evidenciava ter com o Senhor, percebemos que ele tinha que começar o dia bem cedo. Ele aprendeu com Moisés, e nisto ele também era como Moisés. Nós vimos, da última vez que estudamos o livro de Josué, nós vimos alguns paralelos entre a vida de Moisés e de Josué. E no capítulo 24 de Êxodo, nós lemos que Moisés também se levantou de madrugada. Ele escreveu as palavras do Senhor no momento em que ele recebeu do Senhor a lei. Foi um dia que começou bem cedo. No capítulo 34 também temos uma menção à lei e à comunhão de Moisés com Deus e à tarefa dele realizar, de escrever a palavra do Senhor, as leis do Senhor numa pedra. E diz no versículo 4 que se levantou pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. E no capítulo 33 nós temos aquela descrição do tempo de oração que Moisés tinha naquele lugar, naquela tenda que ele preparava para falar com Deus face a face. E é interessante notar nesse capítulo 33 que há uma menção a Josué. Josué, o seu servo, o servo de Moisés, o filho de Num, não se apartava dessa tenda. A tenda onde Moisés tinha comunhão com Deus, onde ouvia Deus face a face. Então vemos a influência que Moisés teve na vida de Josué e esse lugar de oração, esse lugar de comunhão com Deus. Então ele imitou Moisés, mas ele também representa algo que Davi fez. Esse tempo de se levantar cedo, de ter comunhão com o Senhor. Salmo 57, desperta, ó minha alma, desperta, lira a alba, quero acordar a alva. A ideia de eu quero amanhecer, eu quero despertar o amanhecer.
Salmo 119, nós já mencionamos, o versículo 147. E em 2 Crônicas, no capítulo 29, também o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Essa ideia de ter um tempo com o Senhor, de ter comunhão com o Senhor, algo bem cedo. Ezequias, um rei que foi agradável ao Senhor, considerado um bom rei de Judá, mas acima de tudo, não apenas Moisés, Davi ou Ezequias, mas Jesus representa essa dedicação e essa responsabilidade no uso do tempo. Nós lemos em Marcos, no capítulo 1, versículo 35, que Jesus se levantou alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Lucas mostra Jesus a orar. São várias as evidências na Bíblia de que os homens de Deus, o povo de Deus, começam o dia pensando em Deus, tendo comunhão com o Senhor. Ainda uma referência a Jesus, mas na profecia de Isaías, no capítulo 50, Isaías 50, é um texto messiânico, é um texto em que o profeta Isaías está a apontar para o Messias, que é Jesus. É como Jesus a falar aqui, diz: o Senhor me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Imitar Jesus é também ser despertado pela manhã, bem cedo, para ouvir Deus falar, para ouvir o Pai falar. É, portanto, impossível viver pela fé e ignorar a palavra de Deus. Disse um comentador, pensar nesta disciplina espiritual de se levantar cedo para ouvir Deus. É impossível viver pela fé e ignorar a palavra de Deus e a oração. Pois a fé é alimentada pela adoração e pela palavra. As pessoas que Deus abençoa e usa sabem como disciplinar os seus corpos para que se possam entregar ao Senhor nas primeiras horas da manhã. As pessoas de Deus, as pessoas que foram tocadas pelo Senhor, que têm fé, são pessoas que têm um traço, que têm uma característica, têm uma marca que as distingue e que as torna também comuns. É essa capacidade de disciplinar os seus corpos para que se possam entregar à comunhão com o Senhor. Eu queria ainda enfatizar esta ideia com uma ilustração do Novo Testamento. Estes textos do Novo Testamento, eles não estão relacionados diretamente à vida devocional, mas eles trazem uma linguagem que eu espero que nos encoraje, que nos corrija. Nós precisamos deste tipo de encorajamento e de correção. Há crianças que estão a ser treinadas na piedade. Há homens e mulheres que estão a ser treinados na piedade. Nós estamos a ser treinados na vida que agrada ao Senhor. Então há um texto em Tessalonicenses que diz que nós somos filhos do dia. Começa por falar que somos filhos da luz. Paulo escrever aos irmãos de Tessalónica a dizer: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Há uma outra carta de Paulo em que ele faz esta ligação da vida cristã com o dia, em Romanos, no capítulo 13, versículo 12 até ao 14. Vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, os seus desejos de luxúria, de libertinagem, de pecado. Nós somos do dia. E estes dois textos transmitem essa ideia de que os cristãos devem
aproveitar enquanto é dia. E que há um padrão na vida cristã. O dia representa o horário e o tempo de trabalhar, o tempo de estar ativo, de edificar, de construir. A noite está associada ao pecado e nestes dois textos em particular. A carne, aquilo que temos vergonha e queremos que o escuro tente encobrir porque não queremos que seja visto. Essa é a imagem, essa é a ideia. Mas aplicando isto à nossa vida devocional, aproveitar o dia, aproveitar a luz do sol, aproveitar a luz da palavra, enquanto estamos com energia, enquanto estamos com vitalidade, enquanto a nossa atenção ainda está no seu auge, é começar o dia, despertar a alva, querermos conhecer mais do Senhor e louvá-lo, aprender dele. A primeira hora do dia na Bíblia é 6 da manhã. É mais ou menos essa hora em que o dia realmente começa, o sol começa a surgir na maior parte da terra. As cidades, os países vão tentando acertar os seus relógios para que o dia comece perto dessa hora. Há um padrão aí, que é um padrão que não é uma obrigação, não é uma lei, mas é um princípio que nós vemos nas Escrituras, vemos no povo de Deus, como é um uso sábio do tempo, levantar-se cedo e dedicar-se ao Senhor, ouvi-lo e ouvir o Senhor, ter contacto com a palavra, é isso que nos vai inibir de ter contacto com este tipo de comportamento de orgias, bebedice, impudicícia, de embriaguez, daquilo que nos faz mal, que nos envergonha e que nos prejudica. Nós somos do dia. A noite é para descansar, a noite é para refazer a nossa energia. É um dom de Deus, o sono. Foi Deus que nos criou assim. Então é de dia que nós trabalhamos, é de dia que nós nos dedicamos a conhecer ao Senhor. Há jovens na nossa igreja, há crianças que precisam ser instruídas. Há adultos também que precisam ser instruídos. E é nosso papel nos animarmos, nos instruirmos com este princípio bíblico. Porque para ser capaz de seguir as instruções que o Senhor dá acerca da meditação na lei, Ele deu a Josué, nós, tal como Josué, teremos de fazer a nossa parte, levantando-nos bem cedo, usando o tempo de forma sábia. Há exceção para algumas profissões, algumas ocupações, alguns momentos da vida em que alguns casais, alguns irmãos e irmãs estão numa etapa da vida em que não conseguem aproveitar bem a noite, seja por causa de trabalho, seja por causa de responsabilidades familiares, especialmente da paternidade, da maternidade, e afeta os horários do dia, afeta a disposição. Há profissões que são por turnos e que exigem sacrifício, por isso são recompensadas, mas também há profissões que são muito precárias, são por turnos porque são precárias. E é o que há, e a pessoa não tem formação, a pessoa não teve oportunidade ou não quis estudar, não se quis especializar e por isso é o que tem. Por isso nós precisamos aprender que devemos incentivar o estudo, a dedicação. Quem trabalha de noite e dorme de dia tem complicações na saúde, tem limitações na atenção, quando troca muitos horários, tem perturbações na atenção. E nós precisamos de ajudar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos irmãos que vão demonstrando ainda pouca ou nenhuma disciplina, de que há sabedoria no uso do tempo para agradar a Deus. Começar o dia cedo, começar o mais perto do sol nascer é uma forma de remir o tempo. Os dias são maus, então nós precisamos remir o tempo. Diz Paulo em Efésios 5, versículo 16. E essa é uma forma sábia, começar bem o dia e como cantamos também terminá-lo, levando os nossos pensamentos para o Senhor. Eu cresci a ouvir na minha família um cântico que talvez alguns conheçam,
E era um cântico bem simples, e era assim: de madrugada ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. De madrugada ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a Ti. Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a Ti. Eu ouvi na minha infância muitas vezes pessoas diferentes a cantar: Senhor, resolve os meus problemas. Era a parte mais importante desta oração. Mas começa de madrugada, eu já buscava a face do Senhor. Moisés tinha problemas diante de si e buscou o Senhor, e Josué estava com um problema: como é que vamos passar este rio? Uma multidão atrás dele, um rio a transbordar. Como é que nós vamos passar este rio? Estava ali o povo a olhar para Josué. E como é que vão passar? Não foi exigido de Josué que ele inventasse uma forma de atravessar o rio Jordão. Deus deu-lhe todas as instruções necessárias. Foi em conversa com o Senhor que ele percebeu o que deveria fazer. E a palavra-chave neste capítulo e também no capítulo seguinte, que é uma continuidade desta história, é a arca do Senhor. Versículo 3: quando vides a arca do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Então, diante desse problema, desse desafio que estava diante de Josué, que era atravessar o rio Jordão, a instrução que Josué recebeu de Deus para instruir o povo foi de seguir a arca da aliança do Senhor, que representava, portanto, essa presença orientadora e protetora do próprio Deus entre eles, entre o povo. A arca aqui é mencionada neste capítulo 9 vezes, é chamada de Arca da Aliança, a Arca do Senhor, ou simplesmente a Arca, e ela representava o trono de Deus no tabernáculo, o lugar onde a sua glória repousava, onde Deus se sentava entronizado entre os querubins, tanto em Êxodo 25 quanto no Salmo 80, que explica, o Êxodo 25 explica e descreve a arca, e no Salmo 80 é que nós vemos que o Senhor é entronizado entre os querubins, era a tampa dessa arca, estavam os querubins, e a presença do Senhor ali, como rei, como governador de Israel, eram simbolizadas por essa arca. A lei de Deus foi guardada dentro da arca, os mandamentos, as pedras estavam dentro da arca. Uma lembrança da aliança de Deus com Israel, e o sangue dos sacrifícios ele era aspergido no propiciatório no dia anual da expiação. O propiciatório era a tampa da arca, todos os anos. Ali era representada a salvação, o perdão dos pecados do povo de Deus. Portanto, a arca da aliança do Senhor representava a presença orientadora e protetora do próprio Deus, salvadora de Deus entre o povo. Hoje, nos nossos dias, a presença do Senhor, ela é percebida através do seu povo, os seus filhos, os crentes que são chamados de carta de Cristo. Em 2 aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, Paulo refere-se aos crentes, está a falar com cristãos, e diz que os crentes são a carta, não a pedra, mas onde foi escrita a palavra de Deus, a vontade de Deus, não com tinta, nem com dedo, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Portanto, nós concluímos que Deus é percebido através do seu corpo na terra. Ele é ouvido através da proclamação da sua palavra, através dos seus filhos. É assim que nós hoje percebemos a presença protetora e orientadora de Deus. É quando nós falamos a palavra uns aos outros, quando lemos a palavra, meditamos juntos, quando nós nos aconselhamos mutuamente, Deus está presente. Nós somos essa carta viva, nós somos essa carta de Cristo
a palavra de Cristo é transportada por nós. Nós somos essa arca onde está a lei do Senhor, que foi colocada no nosso coração pelo Espírito Santo. Nós, os crentes, os que creem, os que ouvem a palavra e a guardam, esses são os crentes, os verdadeiros crentes. São aqueles que guardam a palavra no seu coração e ela frutifica. E ela sai em comportamento, sai em proclamação. Aqui percebemos a importância de sermos igreja e de estarmos com a igreja. De termos pessoas que são carta de Cristo para nós, que falam o que Cristo quer que nós saibamos, que nos orientam diante dos nossos problemas. Nós temos problemas, nós temos desafios para resolver. E o Senhor quer continuar a instruir, quer continuar a dizer para onde seguir, em que direção ir, o que fazer. E parte disso está no versículo 5. Aquilo que Josué disse ao povo, ouviu do Senhor e entregou ao povo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então parte daquilo que ele ouviu de Deus era isto: santificai-vos. Na Bíblia a imagem da santificação ou da purificação estava ligada à lavagem do corpo e à mudança de roupa, que simbolizava um novo começo com o Senhor. Uma vez que o pecado é retratado como impureza, como roupa suja. O Salmo 51, por 2 vezes, Davi, consciente do seu pecado, ele pede ao Senhor: lava-me completamente a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Versículo 7, purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. A ideia é de uma remoção daquelas manchas, é lavar, é tirar aquele lixo com uma lavagem purificadora. Essa é a imagem bíblica da santificação. Deus tem de nos purificar antes de nós o podermos seguir verdadeiramente. Quando Jacó teve um novo começo com o Senhor e voltou para Betel, ele e a sua família lavaram-se e mudaram as suas vestes. Se quiserem conferir, em Gênesis 35 está lá essa história. Esse recomeço de Jacó com o Senhor. Então ele lavou-se e levou a família a passar por essa lavagem purificadora e a mudança da roupa. Largar os ídolos, está lá em Gênesis 35. Depois de Davi confessar o seu pecado de adultério, o seu pecado contra o Senhor e contra Urias, contra Batseba, ele tomou banho. Está em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 20. Mas não apenas tomou banho, mas ele mudou de roupa, é o que nós lemos lá no relato. E depois, então, ele adorou o Senhor. Esta imagem é transportada para o Novo Testamento, em 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 14, mas especialmente os versículos 17 e 18. Mas também lemos em Efésios 4, esta ideia de purificação, de lavagem. Em Efésios e em Colossenses 3 tem a ideia de despir, de despojar e de ser revestido, de tirar a roupa suja e vestir uma roupa limpa. Mas a ideia é de despojar as obras da carne, parar de fazer de ter esses comportamentos, de realizar esses atos que entristecem Deus, que ofendem Deus, e revestir-se, começar a fazer aquilo que aprendemos de Jesus, aprendemos com Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18, há uma instrução apostólica, instrução cristã para o povo de Deus se retirar do meio do pecado, de se separar do que é impuro, daquilo que deixa sujo. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, começa assim: purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. A purificação, a santificação, para vermos Deus agir no nosso meio, isso que Josué instruiu o povo,
Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se nós queremos ver essas maravilhas no nosso meio, se queremos ver milagres acontecerem, corações serem mudados, transformados, a instrução bíblica no Antigo e no Novo Testamento passa por santificação, por lavagem, purificação. Parar de fazer aquilo que é feio, que é mau, que é sujo, retirarmos essas roupas, essa aparência de imundície, de passarmos por essa lavagem, que nós já vamos descrever também à luz da Palavra de Deus, e revestirmos-nos de Cristo. E esse revestimento, como diz aqui este versículo, é no temor de Deus. Já falamos sobre o que significa temer a Deus. É ter uma reverência por Ele tão grande que irá certamente influenciar a forma como nós vivemos as nossas vidas. Temer a Deus é respeitá-lo, é submeter-se a Ele, é louvá-lo com admiração. Isso é a definição bíblica. É assim que nós vemos o comportamento daqueles que temem a Deus associados a esta expressão, temor de Deus. Aqueles que amam o Senhor, aqueles que obedecem, aqueles que respeitam o Senhor, têm a sua conduta afetada, alterada, purificada. Temer a Deus significa isso, ter um profundo respeito por Deus. Deus vê-me, Deus sabe quem eu sou, Deus conhece os meus pensamentos. Isso é temer a Deus, é esse profundo respeito pelo Espírito de Deus que está em nós, que habita em nós, que nos rodeia. Isso significa temer a Deus, ter esse temor. O versículo 9, então, diz que Josué disse aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Então Deus orientou e santificou o seu povo, usando Josué para convocar os filhos de Israel para que lhes falasse as palavras do Senhor seu Deus. Isto é parte do processo de purificação, de lavagem. Porque é isso que Jesus ensina os discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quando Josué convidou o povo, chamou o povo para lhes falar as palavras de Deus, faz parte do processo de santificação, de purificação. É assim que nós nos purificamos, lendo a palavra para nós, meditando nela. É assim que purificamos as nossas famílias, lendo a palavra em família, para a esposa, para os filhos. É assim que nós purificamos a nossa igreja, lendo a Bíblia, aplicando-a, meditando nela. Foi assim que Jesus purificou os discípulos, que os limpou, que os lavou. Essa imagem é descrita em Efésios 5. Assim como o marido deve cuidar da esposa, instruindo-a, lavando, foi assim que Jesus fez com a igreja. Essa lavagem purificadora por meio da palavra dele. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, nós lemos acerca dos alimentos, acerca do casamento, mas aqui especificamente acerca da comida, que tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então o que é que santificava o povo? A oração e a palavra, comunhão com Deus, falar com Deus e ouvir Deus falar. É isso que santifica. É pela oração e é pela meditação da palavra que a nossa mente é renovada e a nossa vontade é santificada. É pelo convívio e é através da comunhão com Deus e com o seu povo, que é a igreja, que nós seremos influenciados e seremos encorajados pela piedade. É nestas reuniões, mas não só nesta, mas nas outras que pretendemos ter e temos tido ao longo das semanas, especialmente ao domingo, são as nossas conversas, os nossos contactos à luz da Bíblia, quando lemos a Bíblia uns para os outros, que nós estamos a ser santificados. E é assim que estamos a aprender a piedade, e é assim que a nossa mente está a ser também transformada, a nossa forma de pensar, a nossa forma de desejar, como foi mencionado no domingo passado, Romanos 12, que nos transformemos pela renovação da nossa mente. Em Efésios 4, 23, também lemos que devemos ser renovados pelo Espírito do nosso entendimento. O Espírito que nos vai instruindo e que nos vai mudando a forma de entender a vida, de olhar para a vida e de entender com outro entendimento, um entendimento igual ao de Jesus, igual ao de Deus.
Então vai havendo uma renovação, a importância de sermos igreja, a importância de vivermos à luz da palavra, de falarmos a palavra uns aos outros. É isto que nos santifica para podermos ver maravilhas do Senhor. A forma como Ele nos ajuda a resolver problemas. E o problema mais grave e mais sério do pecado da nossa alma. Então é pela oração e meditação também que a fé é gerada e a nossa salvação é confirmada. É pela oração e meditação na palavra de Deus que a fé é gerada e a nossa salvação é confirmada. Versículo 13, nós lemos: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Para que o povo pudesse passar o Rio Jordão, era necessário que alguém desse um passo à frente e colocasse os pés em cima da água. Algo estranho, mas foi o que Deus orientou, foi o que Deus pediu. Que as plantas dos pés dos líderes, dos sacerdotes, pisassem na água. E a pensar sobre esta imagem, sobre este versículo, um irmão comentou o seguinte: a não ser que avancemos pela fé e molhemos os pés, não faremos muito progresso em viver para Cristo e em servi-lo. A não ser que estejamos dispostos a avançar por fé e a obedecer à sua palavra, não devemos esperar que Deus nos abra o caminho. Isto é sério. Nós queremos resolução de problemas, nós queremos passar etapas, nós queremos crescer, nós queremos avançar, nós queremos conquistar, mas nós somos incrédulos, nós somos temerosos, nós somos desconfiados e nós precisamos ser corrigidos por este texto, pela descrição que está aqui, por aquilo que Deus espera de nós. É confiança nele, é fé, é ouvir a voz dele. Ele está a instruir o seu povo. Ele está a instruir os seus líderes, que o estão a buscar, lendo a palavra, estudando, meditando e proclamando a palavra. Nós precisamos dar esse passo de fé, que significa obedecer, significa avançar. Colocar os pés na água, molhar os pés, é estranho, é desagradável. Será que funciona? Usar a vara para disciplinar os filhos? Que coisa estranha usar a vara na nossa sociedade. Ler um livro e dar conselhos baseados num livro com milhares de anos. Que coisa estranha. Levantar cedo, de madrugada. Que coisa estranha para a sociedade que está a trocar o dia pela noite, e o mundo que não para, as cidades que não param. Assim, de forma responsável e dedicada com o Senhor à frente, ouvindo a sua palavra, todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. É assim que lemos no versículo 17. Foi seguindo este processo, foi ouvindo os líderes, ouvindo Josué, ouvindo o povo, o Senhor, que pôde passar a pé enxuto, terra seca. Porque houve um milagre, o Senhor levantou uma barreira e segurou as águas para que o povo pudesse passar. É importante então contrastar aqui esta travessia do Rio Jordão com a travessia do Mar Vermelho, está lá em Êxodo 14. A travessia do Mar Vermelho ilustra a separação do passado, o Egito, que é um símbolo do mundo, do pecado, enquanto a segunda travessia, a do Rio Jordão, ilustra a entrada da nossa herança espiritual em Cristo pela fé. O inimigo foi derrotado de uma vez por todas quando o exército egípcio foi afogado no Mar Vermelho, mas os judeus tiveram de vencer uma batalha após outra, desde que atravessaram o Jordão e entraram em Canaã. O paralelo com a vida cristã é que na cruz Jesus derrotou o nosso inimigo, o principal inimigo, a separação de Deus, a perdição eterna. Mas nós temos de caminhar e nós temos que lutar, temos que guerrear pela fé se quisermos ter vitórias diárias. Nós atravessamos o Jordão quando entramos pela fé na experiência da vitória descrita em Romanos de 6 a 8.
Essa lavagem que é descrita em Romanos 6, o batismo, a purificação do pecado, o abandono dos comportamentos que nos envergonham e que ofendem Deus. Capítulo 7, essa luta diária, constante com a carne que Paulo descreve, mas a vitória que o capítulo 8 canta, exalta. Nós precisamos lembrar que temos de caminhar e guerrear pela fé se quisermos ter vitórias diárias, porque há lutas diárias. Nós temos lutas diárias. Uma delas, para muitos, é levantar cedo, para ter um tempo com o Senhor, para ler a Bíblia, para orar. É uma guerra para alguns de nós. Uma guerra dura, uma guerra que a maior parte perde e não consegue levantar-se cedo e ter um tempo para ouvir o Senhor. Buscar o Senhor pela manhã, de madrugada, logo de manhã, buscar o Senhor. E nós estamos a perceber a importância de corrigir isso na nossa vida. Alguém disse, nós nunca ficamos parados na vida cristã. Ou avançamos em fé ou recuamos em incredulidade. Não existe essa possibilidade de manutenção. Na vida cristã, na vida de fé, ou recuamos por causa da incredulidade ou avançamos em fé, fazendo o que Deus manda. Portanto, é nosso privilégio ter o Espírito do Senhor em nós, mas é nosso dever ouvir as suas palavras e segui-lo. Não basta dizer que é crente, não basta inclusive ter o penhor e a garantia da salvação, é preciso seguir essa voz do Senhor nos nossos corações, na nossa mente, que está a ser renovada pela leitura da palavra. Mas nós temos em Josué, por isso estudamos o capítulo 3, e em muitos crentes fiéis, como vimos Davi, como vimos Ezequias, mas principalmente como vimos em Jesus, esse padrão do bom uso do tempo, tal como nós temos ouvido desde a infância. Eu, pelo menos, também ouvi desde a infância, deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer. Nossa responsabilidade é remir o tempo. Se quer crescer, canta-se às crianças, lê a Bíblia e faz oração, se quiseres crescer. E não, quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. É como que andar para trás, é retroceder. Nós temos padrões, nós temos princípios, nós temos ensinos. Nós precisamos desse tempo com o Senhor. Nós precisamos dessa comunhão com Deus. Nós precisamos dessas horas preciosas em comunhão com o nosso Pai. O hino que nós vamos cantar agora, a última estrofe, diz assim: procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz. E nós queremos paz, nós queremos ser agraciados, nós queremos a bênção, nós queremos a luz para o nosso caminho. E a resposta é essa: procurem estar com Jesus, em silêncio, sozinhos. E isso acontece muito melhor na primeira hora do dia. Levantar-se cedo para ter esse tempo com Deus. Isto é parte da forma como nós nos ajudamos uns aos outros, sermos igreja, a crescermos na fé, para sermos usados por Deus e vermos maravilhas no nosso meio. Convidar os irmãos e a igreja a ficar de pé para cantar este hino.